E aí pessoal, o vídeo de hoje é mais um daqueles passeios nostálgicos sobre celulares que já fizeram sucesso. E hoje nós vamos falar e vamos relembrar do Sony Ericsson W200i da linha Walkman. A Sony Ericsson, a atual Sony, foi um fabricante de celulares que atuou aí no mercado durante muito tempo, antes de se tornar a Sony que conhecemos hoje. E o W200 foi um aparelho de sucesso também, porque ele popularizou a linha Walkman, principalmente para aquelas pessoas que não podiam pagar caro em aparelhos mais avançados, como o Sony Ericsson W800, que é um aparelho que eu vou mostrar aqui mais pra frente aqui no canal. Portanto, se inscreva para não ficar fora de nada. E para quem não conhece, um Walkman era um aparelho como esse aqui. Antigamente, quando não existia esse negócio de Spotify e você não tinha CDs, MP3, você tinha fitas cassete. Essas fitas cassete você colocava dentro de um aparelho como esse e você podia sair ouvindo música aí pela rua, como se você estivesse ouvindo música no seu celular hoje em dia. Esses eram o Walkman, ele foi um sucesso durante seu lançamento. E a Sony, em 2006, trouxe ele para o mundo dos celulares, que foi com o W800. E como eu disse, vou mostrar mais tarde aqui no canal. E assim, a linha Walkman foi se popularizando ainda mais. E o W200 foi um dos grandes responsáveis por essa fama dessa linha. Aqui na minha coleção, o W200 está na caixa, com todos os acessórios que ele podia vir. E ele está disponível em duas cores, a preta e laranja e a branca e laranja, que são duas cores muito marcantes, porque a Sony investia mesmo nessas cores mais descoladas aí, que identificavam a linha Walkman de longe. Dentro da caixa, que era bem bonita, principalmente nessa combinação de cores, que também identificavam que era um modelo diferenciado, vinha carregador, cabo de dados, fones de ouvido, muita papelada. Vinha também o CD de instalação do software aí para você transferir músicas do seu computador para o celular. Nesse caso aqui, acho que descuidado do antigo dono, infelizmente não tenho nenhum fone e nem o cartão de memória de 256 MB que acompanhavam aí o Sony Ericsson W200. Lembrando que esse cartão era do tipo M2. Esse cartão M2 ele era exclusivo da Sony e só era compatível com celulares da Sony Ericsson ou câmeras da Sony. Voltando um pouco ao design do W200, nós temos um aparelho bem arrojado. Na minha coleção eu tenho ele, como eu falei, na cor preta e laranja e na cor branca e laranja. Na parte direita do aparelho, nós temos os botões de volume e a assinatura com o nome Walkman, que dava um estilo a mais ao aparelho aí. Do lado esquerdo, nós tínhamos a entrada para cartão de memória e o botão Walkman, que dava acesso ao MP3 Player. Do lado de baixo, nós temos o conector de carga e de fone de ouvido, que era no padrão proprietário. Nessa época, as fabricantes de celulares diferenciavam aí os acessórios, que é o padrão 2 pinos da Sony. E na parte de cima, nós temos o botão de volume e o sensor de infravermelho do celular, que eu vou falar mais pra frente no vídeo sobre isso. Na parte de trás, nós temos aí a câmera, a saída do alto-falante e o tradicional W, que identificava aí que o aparelho fazia parte também da linha Walkman. O destaque mesmo pro design do W200 fica por conta do joystick que fica na parte da frente, que dava um auxílio a mais para quem usava o aparelho. Parece mesmo aqueles manches de controle de videogame, muito legal. E como todo vídeo aqui do canal, vamos às especificações do aparelho, que era um dos destaques dele. Primeiro, falando da tela, aqui nós temos uma tela de 1.8 polegadas na resolução de 128 por 160 pixels. Ela era uma tela LCD, ela não tinha uma qualidade muito boa, mas dava aí pro gasto e estava no tamanho certo aí, na média dos concorrentes. Uma coisa legal era a memória interna do W200, que era bem grande, tinha 27 MB de espaço. O W200 também tinha funções normais como qualquer outro aparelho. Ele tinha calculador, agenda e muitos outros recursos básicos que tinham que vir em aparelhos como esse. A câmera era apenas VGA, o que tornava ele um aparelho fraco para fotos. Mas ele gravava vídeos, colocava efeitos em câmera, ao vivo ali, né? E
tornava assim, pelo menos para você tirar aqueles flagrantes rápidos, uma câmera até dentro da média. Ele também era um aparelho do tipo tribanda, ou seja, ele não pegava as 4 frequências de rede, apenas 3, ou seja, a Vivo ficava de fora geralmente desses aparelhos tribanda, mas aí ela também vendia uma versão do W200 só dela. Outra coisa legal é que o W200 recebia mensagens multimídia. Essas mensagens multimídia era como a gente faz hoje em dia com o WhatsApp, manda fotos, vídeos, mas tudo por mensagem de texto, digamos assim. Outra coisa também era a conexão por infravermelho. Essa conexão por infravermelho era muito interessante. Ele não vinha Bluetooth, que era um dos principais defeitos dele, principalmente quando a gente lembra do Nokia 5200, que também vai ter um vídeo aqui no canal, que tinha esses 2 tipos de conexão, tanto Bluetooth quanto infravermelho. Mas era uma maneira bem legal de você poder enviar fotos para as pessoas. E para quem não se lembra, para enviar uma foto, uma música, um arquivo para alguém, você tinha que basicamente manter os 2 aparelhos aí em questão juntos e aguardar aí um período um pouco longo para mandar alguns arquivos que eram um pouco grandes, já que essa conexão era bem lenta. Hoje em dia o infravermelho vem nos aparelhos atuais, mas funciona mais para controlar TVs e aparelhos que têm esse tipo de controle aí por infravermelho. Na usabilidade temos um celular bastante fácil de usar. Como eu falei, ele vem com um joystick que permite que você utilize o menu de forma bem rápida, mas ele também vinha com algumas opções de personalização, vinha também com aplicativos, jogos e outras coisas para você não ficar sem ter o que fazer dentro do celular. Um desses aplicativos é o Photo DJ. O Photo DJ era um aplicativo que você editava, colocava molduras, mexia aí e brincava com a foto dos colegas, colocando efeitos e outros recursos dentro dessas fotos. Isso era bem legal, bem exclusivo para a época também. Outra coisa legal era o Music DJ. O Music DJ também era um aplicativo nos mesmos moldes do Photo DJ, mas ele fazia isso com música. No vídeo anterior aqui do canal, onde eu falo do Motorola V3, o Motorola V3 tem uma função bastante semelhante, que você criava toques apenas remixando ali com o teclado do celular, o que dava um gás a mais no aparelho. Na parte do organizador do aparelho, nós temos funções básicas, como por exemplo notas, tarefas, agenda. Uma coisa bem interessante eram os aplicativos. Você tinha um editor de fotos, o FaceWarp, que você adicionava efeitos bem ao estilo Snapchat na foto dos amigos, nas suas fotos. Isso dava um efeito bem legal. Eu lembro que esse aplicativo ele era muito procurado. Tem também, para quem é músico, o afinador de guitarras. Esse aplicativo também era bem legal para quem tocava violão, guitarra, que ele dava um jeito aí de dar uma afinada. Isso era bem interessante. Uma coisa bem exclusiva desse aparelho era o leitor de feeds RSS. Você podia ler as notícias dos sites que você mais gostava aí, direto no seu W200. Claro, com aquele custo básico de internet, mas isso era uma coisa bem exclusiva aí nessa faixa de preço que o W200 custava. Outra coisa interessante que vinha nos celulares da Sony eram os gerenciadores de arquivo. Você podia gerenciar tanto arquivos da memória interna, quanto do cartão de memória que você colocou no aparelho, imagens, fotos, vídeos e, claro, toques, jogos, tudo isso de maneira bem fácil, já incluso no aparelho. Na parte das configurações, nós temos um aparelho completamente personalizável. Você pode gerenciar perfis, como você fazia nos Nokias, como eu mostrei no vídeo anterior do Nokia 2112, ou você pode, por exemplo, controlar temas. Você pode instalar temas nos celulares da Sony, isso era bem legal. E também colocar GIFs como papel de parede. Imagine você ter aquele GIF bem engraçado com papel de parede. Isso também era um destaque muito bonito na Sony. Outra coisa legal é que você também tem vários recursos de ajuda dentro do aparelho. Se você esquecesse alguma função específica, você podia ir no Dicas e Truques e lá você podia aprender algumas funções que você talvez teria esquecido no manual e já está tudo aí dentro de uma forma bem completa. Partindo para o lado da câmera, nós temos aqui uma câmera VGA bem dentro da média. Vamos dizer, da média para ruim. É uma câmera que, digamos assim, faz seu trabalho em um aparelho como esse. As fotos não saíam tão boas assim, é claro que você não podia exigir, por exemplo, uma câmera como o do N95, que era um aparelho mais caro na época, mas para você se divertir ali com fotos básicas ele era bem legal. Ele tinha zoom de 4 vezes, o que não ajudava muito, mas dava aquela aproximada se fosse necessário. Ele também colocava efeitos nas fotos ao vivo ali, como negativo, sépia, preto e branco,
você podia definir um timer para essa câmera e, claro, você também podia aí fazer vídeos. Esses vídeos, eles eram apenas na resolução de 144p. Eram vídeos de qualidade bem baixa, mas que permitia que você pelo menos gravasse. Isso é que é importante. Uma coisa legal é que você podia definir o som que saía na hora de tirar foto. Isso já ajudava bastante você tirar foto, por exemplo, de um cachorro, de uma criança, que são coisas que não param quieto. Então você tirava ali a foto, na hora o celular fazia aquele som engraçado e você podia ter a atenção ali do objetivo da foto. Isso é bem legal. E a gente não tem mais isso hoje em dia. Uma parte interessante que nós não podemos deixar de falar aqui é dos jogos. E o W200, ele era bem interessante porque ele permitia que você instalasse jogos Java. Se você baixasse jogos da internet, você podia instalar nele aqui normalmente, como você faz com o seu celular atual, ou se você comprasse eles na operadora. Mas ele vinha de graça aí com 2 jogos inclusos. Primeiro o Quadrapop e o outro é o Teaser Tower. O Quadrapop era um jogo muito inspirado no Tetris. Nesse caso aqui, ele não tinha formas geométricas e sim notas musicais, já que o celular tem uma vocação mais Walkman, então ficou bem temático o jogo, bem interessante. Nele você tem que combinar as notas para não deixar aí a parede subir até o limite e perder o jogo. O Teaser Tower é um jogo mais avançado um pouco, porque ele já é um jogo em 3D, onde o personagem pula constantemente para chegar até em cima. Você tem que ir pulando em cima dos blocos até ele chegar no topo ali do poço e sair e você vencer a fase. Não vale deixar ele cair, hein? Mas vamos falar do que importa aqui no W200, que é o tocar músicas. O W200 vinha aí recheado de opções para quem gostava de ouvir todo tipo de música. O Music Player dele era bem organizado. Para começar, bastava você apenas apertar o botão Walkman, que ficava ali na lateral esquerda do aparelho, e ali abrir o Music Player, que era totalmente organizado. Você tinha as músicas organizadas por artistas, álbum, compositores, gêneros. Isso era muito legal. Uma coisa legal era que você podia também escolher como você queria equalizar sua música. Você podia priorizar mais os graves, priorizar mais a voz, priorizar mais os agudos, e também você podia personalizar esses equalizadores como você queria. Isso era bem interessante. Outra coisa legal era a compatibilidade que o W200 tinha com vários formatos. Eu lembro que eu tive um Sony Ericsson T2 Ultra e ele não era compatível, por exemplo, com WMA de fábrica. Aqui ele já era compatível e você podia passar essas músicas aí de forma bem rápida, seja pelo Windows Media Player na época ou pelo Sony PC Switch, que permitia que você enviasse músicas graças ao USB 2.0. Então as músicas passavam para o celular aí em média de 5 segundos, dependendo do tamanho da música. Isso era uma coisa bem interessante. Outra coisa legal no W200 é que você podia minimizar o play de música, bem ao estilo dos smartphones. Assim você podia continuar ouvindo sua música, por exemplo, enquanto você jogava, ou então enquanto você via fotos. Isso dava um gás a mais aí na hora de usar o W200, principalmente porque você não parava de ouvir a música e nem parava de fazer suas atividades normais. Os alto-falantes do W200 também não eram altos, eles eram bem baixinhos, mas a Sony também vendia vários acessórios, como essas caixas de som, que davam um gás aí na reprodução de músicas. Pena ele não ter entrada de fone tradicional para ampliar mais esse leque de acessórios e nem ter Bluetooth para poder conectar caixas de som externas aí sem fio. O W200 com certeza foi um celular muito marcante, porque ele com certeza foi o primeiro celular de muitos jovens, adolescentes e pessoas que queriam aí entrar nesse mundo musical, Walkman e Sony. Mas e quanto custava um W200 aí na época que ele foi lançado em 2008? Muitas operadoras venderam ele por diversos preços, mas numa pesquisa que eu fiz, um W200 era encontrado em média por R$400, que hoje em dia, se ele fosse vendido, daria aí algo em torno de R$827. Pois bem, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal, de dar o seu like e de comentar o que é que vocês acharam do vídeo. E se vocês têm algum aparelho que vocês querem ver aqui no canal, deixa aí no campo dos comentários pra gente dar uma olhadinha e quem sabe aí ele não dá uma aparecida no canal, tá certo? Até o próximo vídeo, tchau, tchau!